frio. Vocês estão com frio também? Eu tô. Nossa, hoje eu falei, não, eu vou ter que ir com a blusa um pouquinho mais grossa hoje. Tá muito frio. E aí, vocês estão com frio também? Nossa, eu tô bastante, viu? Vieram conversar comigo? Como eu falo para vocês, eu sou aberto, eu falo as maravilhas da criação divina. Deus me fez com 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narizes e só uma boca. Então, para eu falar pouco e ouvir bastante. Então, eu gosto de ouvir bastante. Aí vieram conversar comigo, aceito, numa boa, converso. Coronel, o senhor está falando muito... Usaram um termo meio forte, então eu vou falar o mal. Estou falando muito mal dos políticos de Mogi Guaçu. Só que aí começaram a enumerar situações. Eu pensei, falei assim, então tá. Então eu vou fazer um jornal com vocês hoje, sem falar mal de político. Então eu pensei, falar como, falar o quê? Então eu vou fazer o seguinte, como eu não posso falar mal de político, vou sentar aqui, bater papo, fazer receita de bolo, falar sobre se vai chover, se não vai chover, se está frio, se está calor. Lógico, se está frio, está calor, nós vamos falar, mas é isso que vocês querem? Eu pergunto para vocês. Ou vocês querem informação da nossa cidade? Várias vezes eu já falei para você, aqui está aberto para qualquer político vir falar. Estamos abertos a todos. Só que eu não sei que receio que eles têm de vir sentar e conversar, que acontecem essas coisas. Eles fazem as coisas, a gente vem e divulga. Então eu pergunto para vocês, vocês querem que continuemos nessa linha ou não? Então fica aí as informações para vocês, tá bom? Vocês que verificam se desejam assim ou não. Mas vamos lá. Ó, não é porque não é por razão disso que eu estou mudando o jornal, não. Não, é que hoje eu achei interessante falar essas situações para vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mais uma informação, uma notícia informativa, não somente para algumas pessoas, mas de uma forma geral, para conhecimento para todo mundo. Porque às vezes a gente vai numa festa, numa reunião, qualquer coisa, e a gente vê o pessoal pegando bebida alcoólica e energético, refrigerante, energético, outras bebidas e energético. Então nós vamos trazer para vocês agora uma matéria falando sobre energético. Ai, coronel, mas energético, você vai falar mal? Não, eu vou apenas esclarecer para vocês. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Então vejam essa matéria que nós montamos para levar conhecimento a vocês sobre essa bebida energética que algumas pessoas colocam. Bebida alcoólica, refrigerante, tomam sozinho e assim vai. Vejam só. Segundo endocrinologistas, os energéticos devem ser reservados para ocasiões especiais e não um hábito diário. Isso porque as diretrizes médicas dizem que crianças e adolescentes deveriam evitar completamente essas bebidas. Adultos saudáveis deveriam consumir até 400 mg de cafeína por dia, o que é equivalente a cerca de 4 xícaras de café. Não existem necessariamente marcas de energéticos que sejam menos ruins do que outras, mas é importante observar e comparar os rótulos para fazer escolhas mais informadas. Optar por versões sem açúcar ou com adoçantes naturais pode ser uma alternativa mais saudável. Juntamente com o energético, nesse caso está tomando energético, também nós temos aqueles cigarros que a turma fala que não faz mal, o VPA. Então, só para vocês saberem, hoje nós vamos falar sobre o energético. Muitas pessoas tomam energético puro, outros não. Coronel, mas por que o senhor está falando isso?
Porque nós estamos tendo muitas pesquisas. Eu não estou falando de suposição, eu estou falando de pesquisa. O que a pesquisa diz? Se você ingerir energético muito em excesso, você, com certeza, principalmente os jovens que estão com o seu corpo ainda em fase de evolução, ele vai sofrer um apoio a mais de produtos energéticos, como o próprio nome diz, energético. Quem que vai se sobrecarregar com essa ingestão dessa bebida? Você vai ficar mais ativo, você vai ficar mais alegre, você não vai dormir, você vai brincar a noite inteira na balada, vai fazer tudo, principalmente os jovens. Mas tem uma parte do seu organismo que vai triplicar, quadruplicar em trabalho para limpar o teu organismo desse energético, que nada mais é do que o seu aparelho urinário, ou seja, o rim, a bexiga e todo o complexo uterino do seu organismo. Muitas pessoas, mais precisamente os jovens, estão tendo problemas na parte urinária do seu organismo. Cálculo renal e outras situações. Inclusive, já tem óbitos que foram atestados pelo consumo excessivo de energético. Então, para algumas pessoas que são mais sensíveis, susceptíveis ao organismo reter esse produto, então cuidado você, jovem. Quer beber? Beba com moderação, saiba como que está o seu organismo, verifique se o seu organismo tem condições de limpar rapidamente isso. O energético, realmente, em condições ele vai fazer mal para o seu organismo. Pense nisso. Eu sei que vocês com certeza não vão dar ouvido nisso, mas eu falo para vocês, perdi um amigo com 40 e poucos anos, porque na juventude ele ingeria bebida alcoólica como se fosse algo mais natural do mundo. Porém, hoje, ele já não está mais entre nós. E com 44, 45 anos, já nos deixou. Então, pense nisso vocês também. Faça uma pesquisa pela internet. Veja quantas pessoas que usam anabolizantes energéticos. Vai lá na internet, vocês têm acesso fácil. Verifique, vocês vão ver que é um número consideravelmente alto. E assim vamos começar agora nosso jornal local. Isso aí, aqui. Já estou olhando para o lado errado. Um jovem de 32 anos, que já tem uma medida protetiva para não se aproximar da mãe, ameaça a mãe, quer dizer, descumpre a medida protetiva e ameaça a irmã. Vejam só. A PM prendeu na tarde de quinta-feira, dia 12, um homem que desrespeitou uma medida protetiva de sua mãe no bairro Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. Além disso, o acusado ainda fez ameaças contra a irmã. A vítima ainda relatou que ele estava dentro da casa e sob efeito de álcool. Na sequência, a equipe adentrou a residência e encontrou o suspeito na sala, sendo abordado e nada de ilícito encontrado com ele. A ocorrência foi apresentada na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, onde ele permaneceu preso por descumprir a medida cautelar. Como sempre, notícias policiais. Um jovem, posso dizer jovem, 32 anos, já tinha que estar cuidando da sua vida, trabalhando, casa, família, sei lá eu, faça o que quiser da vida. Mas, se ele já tem uma medida protetiva pela mãe, significa que já teve agressão, violência contra a mãe. E vai na casa da mãe e ainda por cima ameaça a irmã, ou seja, acaba cometendo outro crime. Isso aconteceu no Santa Terezinha. Aí eu falo para vocês, a polícia veio aqui e prendeu meu filho. Não é, a polícia está cumprindo a lei, ele representa o Estado. Pensa nisso, senhores. Não é a polícia, é a própria pessoa que está fazendo coisa errada, depois joga a culpa na polícia. Mas vamos lá. Deixa eu só passar uma notícia para vocês. Muitas pessoas
vão trabalhar em Campinas. E hoje, essas pessoas, ao chegar em Campinas, depararam com uma situação. O trânsito em Campinas ficou paralisado porque o transporte coletivo na cidade ficou parado das 4 da manhã até às 6 da manhã. E isso causou um congestionamento absurdo em Campinas. Como vocês sabem, eu trabalhei em Campinas durante muito tempo. E aquela história, quando o trânsito em volta do viaduto Cury trava, vai travando tudo. Aí trava Padre Anchieta, Moraes Salles, Campos Salles. A Norte Sul já começa a ter suas redução de tráfego. Orozimbo Maia. Aí parou Orozimbo Maia, Moraes Salles, Campos Salles, pronto. O centro de Mogi Guaçu vira um caos para andar. E para quem conhece, sabe que o centro de Mogi Guaçu, quando começa qualquer probleminha, você não vai para lado nenhum, é tudo parado. Mas vamos lá. Bom, vamos continuar? Mais um caminhão capota. Onde? Na SP-340. Vejam só. O tombamento de um caminhão carregado com madeira triturada provocou o bloqueio de um trecho da rodovia Governador Dr. Ademar Pereira de Barros, a SP-340 em Campinas, nesta sexta-feira, dia 13. O acidente ocorreu na altura do Alphaville e o tráfego no sentido Mogi-Mirim chegou a ser totalmente interrompido. Equipes trabalharam na limpeza da pista e 2 faixas foram liberadas para os motoristas às 8 horas e 35 minutos da manhã. O acidente ocorreu por volta da 00:30. O motorista teria perdido o controle do veículo que tombou sobre as faixas de rolagem 2 e 3. Ele não se feriu no acidente. Por que eu estou falando dessa ocorrência desse caminhão? Coronel, se capota carro direto na SP-340. Esse foi no sentido Campinas-Mogi-Mirim. Nós tivemos a questão de 2 ou 3 dias, outro caminhão, também de madeira, que tombou no sentido Mogi-Mirim-Campinas. Por que eu quero comentar sobre essa ocorrência? Mais precisamente sobre este fato aqui, ó. Não muda, deixa essa foto, daqui a pouco nós vamos colocar outra. O que acaba acontecendo nessa ocorrência? Imagine agora, daqui para trás, quantos carros estão parados. Vocês vão ver que não é pouco. Não é pouco. E é isso que eu vou mostrar. Caminhão tombou? Tombou. Vai conseguir passar carro aqui? Não vai. Mostra para nós agora outra foto mostrando, não esse lado, mas esse lado aqui do congestionamento dos carros. Lembra que eu falei para vocês que ia mostrar isso aqui? Isso aqui é o sentido. Mogi-Mirim está aqui, bem na frente aqui, e para trás aqui, ó, Campinas. Então, sentido Campinas, Mogi-Mirim. O que acaba acontecendo nessa hora? E eu falo que eu fiz isso porque quando eu estava com viatura, eu tinha essa facilidade de percorrer o trânsito. Ou, como a gente falava no linguajar policial, percorrer o trecho. Muitas pessoas que estão aqui ficam naquela pergunta: o que está tendo aqui na frente para esse trânsito estar parado? Vocês acham que todos esses carros estão parados aqui porque fala assim, vou parar aqui simplesmente para deixar o último lá de trás nervoso? Eu vou parar aqui, mas eu sei que tem uma pessoa que está aqui nesse meio que está com emergência. Não. Se esse trânsito está parado, alguma emergência tem aqui na ponta para ele estar parado. Só que tem pessoas que saem das faixas daqui, vão para o acostamento e circula pelo acostamento. Porque isso é perigoso e é arriscado. Essa faixa do acostamento, nessa situação, é utilizado como faixa emergencial,
para a polícia, para a ambulância, para resgate, para todo mundo que trabalha na emergência desse fato aqui. Nem sempre se consegue utilizar essa rodovia que ela está liberada. Tem que se utilizar a faixa lateral. No Brasil é essa faixa lateral aqui. O que eu já presenciei, só para falar para vocês, o que eu já presenciei estando parado aqui nesse meio. Um motoqueiro se achou esperto, foi para o acostamento para ganhar essa faixa que estava sem carro para ir com a moto para lá. Só que a hora que ele entrou no acostamento, tinha um outro carro também esperto que estava vindo. Eu não preciso nem falar que além do acidente que teve na ponta, teve um acidente no meio envolvendo uma moto e um carro. Porque os dois foram espertos, queriam utilizar a lei do Gerson, ou seja, a lei de Gerson é a lei da vantagem. Eu estou fazendo, ninguém está vendo e beleza. Vocês acham que ninguém está vendo hoje com a tecnologia que existe no Brasil? Não é bem assim. Pense nisso. Vamos preservar vidas. Preservar vidas. Até daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só para meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Já estão falando aqui assim, coronel, ocorrência. Tá bom, vou falar para vocês da ocorrência. Em Mojimirim, essa semana nós tivemos uma ocorrência envolvendo a Justiça Trabalhista e uma empresa que prestava serviço para a Prefeitura de Mojimirim. De novo, mais uma vez, uma empresa que deixava os seus funcionários em condições subhumanas. O que significa? Ele sempre coloca aquele título assim, trabalho análogo à escravidão. Colchão no chão sem cama, banheiro sem não sei o quê, comida come não sei de que jeito, sem condições mínimas de um ser humano viver. Vejam só a ocorrência que aconteceu em Mojimirim, envolvendo uma empresa que prestava serviço para a Prefeitura de Mojimirim a um trabalho análogo à escravidão. Vejam só. Em uma operação conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, o MPT resgatou na manhã desta quarta-feira, dia 11, 2 trabalhadores submetidos a condições degradantes em Mojimirim. Os homens atuavam em uma empresa terceirizada que presta serviços de construção civil à Prefeitura mojimiriana e foram encontrados em um alojamento na periferia da cidade em situação que configurava trabalho análogo à escravidão. Durante a fiscalização, foram constatadas violações graves de direitos trabalhistas. Os operários dormiam em colchões diretamente no chão, sem roupas de cama ou armários para guardar seus pertences. A alimentação era feita em um fogão improvisado com tijolos sobre a pia da cozinha, já que não havia gás disponível.
O local também não oferecia água potável e apresentava condições precárias de higiene e conforto. Estas foram as condições que o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, encontrou as pessoas. Coronel, mas aqui não é tanto condições subhumanas, nós temos uma casa. Mas o que o Ministério Público observa? Não é somente essa situação. Observa o que mais? Se essas pessoas estavam registradas, se estavam recebendo seus direitos, se não tinha aquele sistema, eu te dou alimentação, mas eu vou descontando do pagamento. Você entendeu? Vai fazendo aquele negócio. Você está me devendo mais do que eu tenho que te pagar. E assim vai indo. Esse é o trabalho semelhante, análogo à escravidão. Então, quando se depara com essa situação, não é somente as condições físicas em que eles estão. Também se observa se os direitos trabalhistas dos funcionários estão sendo respeitados. Tá bom? E também falando de Mojimirim, vamos falar agora de uma briga entre dois irmãos. Detalhe, um irmão ameaça o outro com arma de fogo por causa de herança. Um terreno, vejam só. A Polícia Civil de Mojimirim apreendeu uma arma de fogo no bairro Vila Dias. O dono da pistola ameaçou o próprio irmão de morte após uma briga por conta de herança. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. Segundo a Polícia Civil, o investigado, utilizando uma arma de fogo, havia ameaçado seu meio-irmão por motivos de disputa de herança de um terreno. Na posse de mandado de busca, foram efetuadas diligências na casa do indiciado, o qual é CAC, onde foi efetuada a apreensão de uma pistola devidamente registrada, informou a Polícia Civil. Uma arma registrada, CAC, tudo mais. Vai e ameaça o irmão por causa de um terreno. Quando a gente morre, a gente leva o terreno junto? Quando a gente morre, o que você leva? Nada, nem a roupa. A roupa fica lá, depois eles tiram de volta e pegam. Você não leva nada. É igual a turma fala. Caixão não tem gaveta, não tem nada para você colocar, para você levar. Nessa hora eu lembro muito bem do enterro do Silvio Santos. Ele praticamente foi colocado numa mortuária de pano. Para vocês verificarem como que as coisas são. Então, brigar por herança, está aí uma coisa que realmente... Eu posso falar, passei por 2 inventários, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E pode falar de tudo, mas da minha parte, briga, jamais. Meus irmãos brigavam por isso, eu quero aquilo, eu quero o tijolo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei assim, vai, quer, leva. No futuro, pode ter certeza, Deus sabe reconhecer o que você faz. E por falar em família, nós temos agora também que falar uma situação de Mogi Guaçu. Aqui ali, vamos aqui. Lembra que eu falo para vocês que a prefeitura está precisando de dinheiro? Ela está fazendo agora um jeitinho que ela dá outro nome para falar assim, vocês não querem pagar o que vocês devem para a prefeitura, não? Particularmente eu não entendo que eu devo nada, mas aquela história, ela acha que eu tenho obrigação de pagar o IPTU, que é o aluguel das minhas propriedades, para a prefeitura. Mas fazer o quê, né? Colocar na lei, a gente tem que cumprir a lei. E a prefeitura agora está fazendo o quê? Está fazendo você fazer uma consulta pelo celular, pelo computador, para você dar mais dinheiro para a prefeitura, porque ela está sem dinheiro. Vejam só. A Prefeitura de Mogi Guaçu lançou nesta semana um novo canal online para que contribuintes e empresas possam consultar débitos municipais e atualizar boletos vencidos referente às dívidas ativas. A medida visa facilitar o acesso às informações e oferecer mais comodidade para a população, especialmente para quem precisa emitir guias de pagamento de IPTU, ISS-QN e demais taxas imobiliárias e mobiliárias.
Segundo a Prefeitura, a ferramenta atende exclusivamente contribuintes que possuem dívida ativa. Aqueles que estão em execução fiscal ou com protesto judicial da dívida não poderão utilizar o sistema e devem procurar atendimento presencial. Não, a Prefeitura agora estava fazendo você fazer as suas consultas dos seus débitos online. Olha só, a Prefeitura está facilitando para vocês. Ótimo. Coloca o portal de transparência de tudo que a Prefeitura faz online, para verificar se ela vai conseguir. Os boletos é fácil, eu quero colocar todo o sistema da Prefeitura sob consulta pública. Vereador, vocês falam que está tudo no portal de transparência, então fala para nós. Agora, vai lá no computador, consulta para nós. Quanto que ficou de restos a pagar do ano passado para esse ano? Quanto que a Prefeitura está devendo de notas empenhadas e não pagas? Fala para nós. Vai no portal de transparência, acha isso lá para nós. Então agora a Prefeitura está precisando de dinheiro. Então fica aí a mensagem para vocês, que vocês podem consultar o que vocês devem para a Prefeitura do computador ou do seu celular. É só ir lá e fazer uma consulta, passa as suas informações e ela emite o boleto diretamente para você. Tá aí? Então, beleza. Agora, eu vou colocar uma matéria para vocês de um fato que aconteceu domingo passado. Por que que eu estou segurando para mostrar esse fato? Porque domingo agora vamos ter mais uma vez, de novo, a transmissão do futebol amador. Nós, como imprensas, fazemos isso de coração para levar para a população a transmissão do futebol amador como uma forma de incentivar o futebol amador em nossa cidade. Porém, esse final de semana, nós avisamos que ia chover, nós avisamos que ia ter uma situação crítica, e várias vezes já contactamos a Secretaria do Esporte das condições impróprias que a imprensa tem que ficar para levar a você essas informações. Oi, coronel, porque vocês querem ter privilégio? Não. Para nós levarmos informação a vocês, nós precisamos de eletricidade. Nós precisamos de um lugar, não só nós, a população também, que te proteja de intempéries, chuva, vento, granizo, e proteja os equipamentos. Porque os equipamentos são equipamentos eletrônicos. Se chover, estraga. Poeira, estraga. Tudo estraga. E são equipamentos consideravelmente caros. E nesse final de semana, a chuva, o que acabou acontecendo? Pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio secretário, que não providenciou nada para a proteção e transmissão do esporte para vocês. Vamos ouvir agora o áudio de uma transmissão que aconteceu domingo, porque não vamos ter mais imagem, só o áudio. Ouçam junto comigo. Não, nessa nós não vamos não, rapaz. Tá aí um convite que se vier eu nego. Não vou não. Não. A Poderosa? Não, né? Oi? Tô conversando com eles lá. Você não quer falar? Oi, Ivan. Ah, tá. Oi, Ivan. Pode falar. Eu acredito que a gente vai ter que desmontar, viu? Pode. Chuva não, apertou. Fica à vontade. Infelizmente, né, pro telespectador não tem outro jeito. A gente vai ter que desmontar aqui para preservar os equipamentos, tá bom, Ivan? Não molhou nada, molhou só a extensão, que eu acho. E um pouquinho a base do microfone sem fio, mas é para evitar problemas maiores, tá bom, Ivan? Fica à vontade, viu? Pode encerrar, porque desse jeito a gente não consegue trabalhar, não. É, não tem jeito. Com chuva assim, a chuva apertou para valer, não tem jeito a gente continuar o nosso trabalho, infelizmente. Meus amigos, grande abraço a todos. Depois a gente coloca alguns lances ou entra numa live excepcional aqui no Facebook, porque a chuva realmente apertou para valer. E mesmo com a barraca, a gente tá com uma condição complicada aqui para molhar os equipamentos, tá bom? Grande abraço a todos e daqui a porque não tem condições. E detalhe, nós tivemos informações essa semana que teve um outro grupo de pessoas que estava fazendo a transmissão
no mesmo estádio, também, logicamente, que eu falo, não temos nada contra a concorrência, também, só que a pessoa que estava fazendo a transmissão perdeu todos os equipamentos. Então nós não estamos falando só nós da MDTV, estamos falando de todos que querem levar informações a vocês. O outro grupo que estava transmitindo perdeu todos os equipamentos. E nós fazemos isso literalmente para levar informações a todos vocês. Pensem nisso, senhores. Vamos fazer com que o nosso secretário de esporte não fique só punindo jogadores, punindo técnicos, porque quando chega e fala que o campeonato está muito mal planejado, quando chega e fala que esse campeonato está tendo o planejamento dele desde a década de 80, que estão aplicando até hoje, não fizeram nada para melhorar o campeonato, nada. Tanto que o estádio, nós já mostramos aqui para vocês, está até caindo o alambrado, porque não é feito reformas nesses estádios. Fica aí, senhores, com essa mensagem que nós deixamos de indignação referente às nossas praças desportivas que está acontecendo em Mogi Guaçu. Essa transmissão que foi literalmente cortada, porque nós não temos local apropriado para colocar as equipes para levar informações a vocês. E assim, vamos encerrar a semana com o nosso grandíssimo e forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira.